A discussão sobre a presença de entidades sobrenaturais não é algo recente. A dúvida e o questionamento em relação tanto à fé quanto à prática do espiritismo existem há séculos. Para muitos, o nome das irmãs Fox pode não ser familiar. No entanto, há quem as considere personagens centrais na consolidação do movimento espírita por volta do século XIX. Elas não foram as fundadoras nem as criadoras do espiritismo, mas desempenharam um papel significativo na sua trajetória, que merece ser relembrado. Bem-vindos ao News Web Doc, o canal onde o mistério, o oculto e o inexplicável ganham vida. Se você é fascinado por histórias sombrias, fenômenos paranormais e eventos que desafiam a lógica, você está no lugar certo. Hoje vamos mergulhar em um dos maiores escândalos do mundo espiritual. A chocante revelação que derrubou a credibilidade das fundadoras do espiritismo moderno, as irmãs Fox. Prepare-se para uma jornada sombria entre a fé, a fraude e o arrependimento, porque nem tudo o que soa do além vem de lá. Desde as civilizações antigas, humanos de diferentes partes do mundo tentam estabelecer contato com os mortos e entidades espirituais. O mistério da vida após a morte e a presença de seres de outra dimensão sempre fascinaram os crentes e geraram ceticismo entre os mais racionais, num questionamento que atravessa gerações. O que acontece após a morte? Para algumas pessoas, a dúvida não gira em torno da crença em médiuns, mas sim se essa prática representa uma afronta ou desrespeito à religião tradicional. A expressão sessão espírita vem do francês séance, que significa encontro ou reunião. Esse termo se popularizou tanto na Europa quanto na América do Norte por volta da metade do século XIX, em um período em que a literatura gótica e as artes com temas sombrios também estavam em alta. As obras ficcionais da época frequentemente abordavam temas ligados ao sobrenatural e à comunicação entre os vivos e os mortos, o que ajudou a alimentar o interesse por práticas espíritas. Esse momento histórico também foi marcado pelo surgimento de várias figuras influentes que promoviam o espiritismo e o misticismo em geral, como o médico alemão Franz Anton Mesmer. Mesmer acreditava que todos os seres, inclusive o corpo humano, eram governados por um fluido magnético invisível que, se desequilibrado, poderia causar doenças físicas e mentais. Seu método consistia em passar as mãos sobre os pacientes a fim de induzir um estado de transe profundo, acreditando que isso lhe permitia restaurar o equilíbrio energético. Alguns de seus pacientes relataram visões de espíritos durante essas sessões. As ideias de Mesmer ganharam força também nos Estados Unidos, e aqueles que praticavam métodos semelhantes passaram a ser conhecidos como mesmeristas. Antes mesmo do nascimento de Mesmer, as crenças do místico sueco Emanuel Swedenborg já haviam ganhado destaque. Swedenborg afirmava que havia uma vida após a morte composta por 3 céus, 3 infernos e uma zona intermediária semelhante ao mundo físico. Ele também dizia ser capaz de conversar com espíritos em diversos planos de existência. Outro nome importante foi o vidente americano Andrew Jackson Davis, que mais tarde cruzaria caminhos com as irmãs Fox. Ele ganhou notoriedade por unir as ideias de Swedenborg e Mesmer, afirmando inclusive que o espírito de Swedenborg lhe transmitia mensagens durante seus estados de transe profundo. Acredita-se que a família Fox já estivesse familiarizada com fenômenos mediúnicos. Parentes de Margaret Fox, por exemplo, eram tidos como sensíveis, com habilidades premonitórias que frequentemente se confirmavam. Margaret Smith se casou com John Fox, filho de um ferreiro, e juntos tiveram 7 filhos. O primogênito faleceu ainda bebê. Antes do nascimento dos 2 últimos filhos, o casal chegou a se separar temporariamente devido aos problemas de alcoolismo enfrentados por John. Durante os anos 1820, John se afastou de sua família, mas retornou cerca de uma década depois, por volta dos anos 1830, como um homem transformado após aderir à fé metodista. Foi nesse período que ele e sua esposa tiveram seus 2 filhos mais novos, Margaret e Catherine, mais conhecidas como Maggie e Kate, com 4 anos de diferença entre elas. As duas se tornariam parte do trio que mais tarde ficaria conhecido como as Irmãs Fox. No ano de 1848,
Os Fox residiam em uma casa rural no interior do estado de Nova York, onde começaram os primeiros relatos documentados de eventos paranormais envolvendo Maggie e Kate. Batidas inexplicáveis e sons estranhos começaram a acontecer com frequência, sempre na presença das meninas. Esses fenômenos rapidamente deram à residência a fama de ser palco de acontecimentos misteriosos. Muitas pessoas, incluindo as próprias garotas, acreditavam que os sons vinham do mundo espiritual. Um dos supostos espíritos seria o de um vendedor ambulante que teria sido assassinado na propriedade. Com o aumento das manifestações, os pais decidiram mandar Maggie e Kate para a cidade de Rochester, onde iriam viver com a irmã mais velha, Leah. A intenção era afastá-las do ambiente carregado da casa, acreditando que o local, e não elas, era o foco das ocorrências. Naquela época, Rochester era um centro ativo de movimentos religiosos e sociais, e rapidamente os rumores sobre os eventos que envolviam as meninas começaram a se espalhar. Curiosos e crentes passaram a visitar o antigo lar dos Fox para presenciar os estranhos sons. O interesse cresceu tanto que um grupo de moradores decidiu investigar o porão da casa. Durante a escavação, encontraram restos que pareciam ser fios de cabelo e fragmentos de ossos humanos, o que dava suporte à história do mascate assassinado, cujo espírito, acreditava-se, estaria tentando se comunicar. Amigos da família, Amy e Isaac Post, tomaram conhecimento dos acontecimentos e convidaram as meninas para uma reunião em sua casa. O objetivo era verificar se os contatos espirituais também ocorreriam fora da casa dos Fox. Os Posts eram figuras influentes em práticas como o mesmerismo, uma espécie de hipnotismo magnético. Numa tentativa de se conectar com sua filha falecida, o Sr. Post colocou Leah em estado de transe, descobrindo que ela também parecia possuir capacidade de se comunicar com espíritos, assim como Maggie e Kate. Esse experimento abriu novas possibilidades para comunicações mediúnicas mais diretas e complexas. Isaac Post relatou: "Acho que fui tão incrédulo quanto Tomé ao ver Jesus ressuscitado", mas afirmou ter se convencido após ouvir sons fortes vindos do chão e receber respostas espirituais claras, além de testemunhar as habilidades de Leah. Os Posts alugaram o maior auditório de Rochester, com capacidade para 400 pessoas, para que todos pudessem assistir aos fenômenos com seus próprios olhos e ouvidos. Para desmentir as acusações de fraude, Maggie e Kate foram levadas a um quarto privado, onde foram examinadas cuidadosamente por uma comissão de céticos. Nenhum equipamento, objeto ou mecanismo foi encontrado em seus corpos. As irmãs estavam completamente livres de qualquer artifício que pudesse produzir os sons. Esse fato aumentou ainda mais a confiança do público em suas habilidades mediúnicas. As apresentações chamaram a atenção de Andrew Jackson Davis, um famoso vidente da época, posteriormente apelidado de o João Batista do Espiritismo Moderno. Curioso para testemunhar pessoalmente os dons das irmãs Fox, Davis as convidou para irem a Nova York. Ele teria registrado em seu diário no mesmo dia da primeira visita das meninas: "Logo ao amanhecer, senti uma brisa quente tocar meu rosto, e ouvi uma voz doce e firme dizer: 'Irmão, o grande trabalho começou. Veja, nasce uma prova viva.'" O apoio de Davis fortaleceu ainda mais a reputação das irmãs, impulsionando não apenas suas carreiras, mas também o avanço do espiritismo como movimento. A trajetória das irmãs Fox no campo da mediunidade tem diferentes versões, mas a mais comum conta que, em 1849, Maggie, Kate e Leah passaram a fazer demonstrações públicas de seus dons, com o objetivo de divulgar a doutrina espírita. Em 1850, elas começaram a realizar sessões em um salão do Hotel Barnum, em Nova York, atraindo plateias pagantes. As apresentações ocorriam às 10 horas, 17 horas e 20 horas, com ingressos custando $1 por pessoa. Nos intervalos, elas realizavam reuniões mais íntimas, com convidados especiais. Entre os frequentadores estavam personalidades influentes da imprensa, como o editor Horace Greeley, que ficou convencido com a experiência e publicou relatos favoráveis, aumentando ainda mais a popularidade das irmãs. Outros nomes importantes da elite nova-iorquina também compareceram, incluindo o poeta e editor William Cullen Bryant,
e o romancista James Fenimore Cooper, autor de O Último dos Moicanos, que também acreditava nas capacidades das irmãs. Um dos encontros mais notáveis ocorreu com o abolicionista William Lloyd Garrison. Durante sua sessão, os espíritos se manifestaram por meio de batidas que, letra por letra, formaram uma mensagem. O espiritismo realizará milagres em favor da causa da reforma. Com sucesso, Maggie e Kate embarcaram em uma turnê pelas principais cidades do leste dos Estados Unidos, como Cleveland, Cincinnati, Columbus, St. Louis, Washington, D.C. e Filadélfia. Leah, por sua vez, permaneceu em Nova York, conduzindo sessões privadas para um público seleto. Ela também aproveitou oportunidades de trabalho que surgiram do outro lado do Atlântico. Com o crescimento de sua notoriedade, o espiritismo não apenas ganhou força como moda, mas também se tornou alvo de intensas discussões e críticas. A trajetória das irmãs Fox motivou muitos outros a seguirem o caminho da mediunidade, incluindo Victoria Claflin Woodhull, que viria a ser uma figura central na luta pelo direito de voto feminino, e a primeira mulher a lançar uma candidatura à presidência dos Estados Unidos, em 1872. As sessões conduzidas pelas irmãs acabaram dando origem a diversos grupos espiritualistas e movimentos com inclinações religiosas alternativas. Segundo a Paris Review, das irmãs Fox nasceu o espiritismo, não mais visto como uma prática obscura ou mero espetáculo itinerante, mas como uma forma vibrante de conectar os enigmas da alma com as complexidades da sociedade moderna, em plena transformação industrial. Apesar das frequentes dúvidas lançadas por céticos, jamais foi apresentada prova concreta que desabonasse a autenticidade das Fox. Vários outros médiums renomados surgiram com o tempo, como Cora Scott Hatch, Edgar Cayce e Arthur Ford, entre outros. Mais adiante, o famoso ilusionista Harry Houdini se tornaria um dos mais fervorosos críticos de médiums fraudulentos. Ele dedicou parte significativa de sua vida a desmascarar charlatães, embora, em contrapartida, tenha buscado incansavelmente um médium legítimo para tentar contatar sua mãe falecida. Antes de morrer, Houdini prometeu à esposa que, se fosse possível, ele entraria em contato com ela do além. O universo metafísico das irmãs Fox também atraiu a atenção, e em alguns casos, a crença de personalidades ilustres como o químico Sir William Crookes, reconhecido por seus avanços em fotografia, eletricidade e pela descoberta do elemento tálio, John Logie Baird, que desenvolveu a televisão, Alexander Graham Bell e Guglielmo Marconi, inventores do telefone e do rádio, respectivamente. Durante uma turnê em 1852, Maggie conheceu Elisha Kent Kane, um explorador conhecido, que participou de uma de suas sessões. Embora cético quanto à espiritualidade, Elisha acabou se encantando por Maggie, que era 13 anos mais jovem. Apesar de suas reservas iniciais, ela cedeu ao romance, e os dois se casaram discretamente. Durante o tempo em que estiveram juntos, Elisha tentou afastá-la do mundo espírita e proporcionar-lhe uma educação formal, o que ela eventualmente aceitou, abandonando as práticas mediúnicas. 5 anos após o casamento, Maggie ficou viúva. Em agosto de 1858, ela foi batizada na Igreja Católica, atendendo a um desejo antigo de Elisha. Kate e seus pais estiveram presentes na cerimônia. A família de Elisha, no entanto, nunca aprovou a união com Maggie, e após sua morte, recusou-se a reconhecê-la legalmente como esposa ou viúva, negando-lhe qualquer direito à herança. Mais tarde, Maggie publicou um livro intitulado A Vida Amorosa do Dr. Kane, no qual compartilhou as cartas de amor que recebeu dele. Infelizmente, cerca de uma década após a morte do marido, a vida de Maggie entrou em declínio. Em meio a dificuldades e sofrimento emocional, ela passou a recorrer ao álcool e, com o tempo, afundou na miséria. Também em 1858, Leah abandonou a prática mediúnica remunerada, após se casar com seu terceiro esposo, Daniel Uphill, um empresário rico e adepto do espiritismo. Já Kate continuou aperfeiçoando suas habilidades psíquicas, desenvolvendo técnicas surpreendentes, como a de transmitir 2 mensagens simultaneamente, uma falada
e outra escrita. Ela viajou para a Inglaterra, aproveitando o interesse crescente pelo espiritismo no país. Foi lá, em 1872, que conheceu Henry Dietrich Jenkin, um advogado e também espiritualista, com quem se casou. A união durou pouco menos de 10 anos, até que Kate também ficou viúva com a morte de Henry, em 1881. Essa perda agravou ainda mais seu estado emocional e suas dificuldades. A pressão para continuar se apresentando tornou-se insuportável para Kate, e assim como Maggie, ela acabou buscando alívio no álcool. À medida que sua vida começava a desmoronar, Leah intensificou ainda mais a dor, acusando-a de ser incapaz de cuidar de seus próprios filhos, o que resultou na perda da guarda das crianças. As tensões pessoais e os conflitos entre as irmãs começaram a abalar profundamente sua relação. Maggie, que parecia ter chegado ao limite emocional, passou a se opor ao próprio movimento que havia alçado as irmãs à fama. No dia 27 de maio de 1888, ela declarou ao jornal New York Herald: "O espiritismo é uma maldição. Independentemente de como se apresente, sempre foi e sempre será um perigo e uma armadilha para todos que se envolvem com ele." Poucos meses depois, em 21 de outubro de 1888, Maggie foi além. Ela subiu ao palco da Academia de Música de Nova York e, diante de uma plateia repleta de espiritualistas, revelou publicamente que tudo aquilo que ela e suas irmãs haviam feito era um engano deliberado. Ao lado dela estava Kate, que confirmou todas as afirmações. Maggie compartilhou sua história e os arrependimentos que carregava, dizendo: "Me arrependo profundamente. Passei anos em silêncio, atormentada por medo, vergonha e sofrimento, tentando esconder o peso da minha culpa. Hoje, guiada por minha consciência, finalmente posso revelar a dura verdade por trás dessa farsa horrenda que destruiu sonhos e partiu inúmeros corações. Estou aqui, como uma das fundadoras do espiritismo, para denunciá-lo como uma completa mentira. Uma superstição frágil, a mais profana de todas as blasfêmias." Segundo ela, tudo começou como uma brincadeira para assustar a mãe, que era bastante supersticiosa. Maggie então demonstrou como faziam os famosos ruídos misteriosos. Tirou o sapato direito, apoiou o pé em um pequeno banco de madeira, e em poucos segundos, batidas secas começaram a ecoar pela sala. O silêncio se espalhou pelo local enquanto todos observavam atentos. 3 médicos subiram ao palco e confirmaram que os sons vinham da articulação do dedão do pé. A revelação gerou polêmica, mas também rendeu a Maggie uma turnê, na qual ela mostrava os truques por diversos lugares. Mesmo assim, o interesse do público nunca voltou a ser o mesmo. Apesar da confissão pública, grande parte da comunidade espírita a ignorou. Aqueles que ainda acreditavam firmemente no espiritismo passaram a questionar sua saúde mental, o alcoolismo, e até sugeriram que ela só havia dito aquilo por estar em dificuldades financeiras. Afinal, Maggie recebeu $1.500 pela entrevista. Havia quem afirmasse que sua motivação era simplesmente o dinheiro, não a busca por verdade. Outros acreditavam que ela fez tudo por vingança. Segundo Maggie, Leah havia explorado ela e Kate na juventude, usando suas habilidades para obter fama e lucro pessoal. Além disso, por ter tornado público o problema de Kate com o álcool, alguns a culparam pela perda da guarda dos filhos da irmã. A autenticidade de médiums e sessões sempre foi alvo de debates, e muitos foram desmascarados ao longo do tempo. Mas em um movimento inesperado, as irmãs acabaram voltando atrás em suas confissões apenas 1 ano depois. Enquanto alguns espiritualistas comemoraram, outros continuaram a rejeitá-las. Maggie e Kate tentaram continuar a carreira com o que restava, ainda dentro do universo espírita. Mas em 1893, ambas faleceram com poucos meses de diferença. As 2 últimas sobreviventes do trio terminaram seus dias na pobreza, e acredita-se que Maggie e Leah jamais se reconciliaram. No fim fica a pergunta: o que realmente acontece após a morte? É possível de fato que os mortos se comuniquem com os vivos? Talvez essas respostas estejam além do nosso alcance e permaneçam eternamente envoltas em mistério. E assim encerramos mais um mergulho profundo no desconhecido. Se você ficou até aqui,
é porque, como nós, busca respostas onde poucos ousam procurar. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do News Web Doc. Sua presença aqui é o que nos inspira a continuar explorando os segredos mais sombrios do mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e não perder nenhum novo conteúdo. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também gostam de histórias misteriosas, espíritos e fenômenos que desafiam a razão. Juntos, vamos espalhar o mistério pelo mundo. E lembre-se, nem tudo o que parece impossível é invenção. Às vezes a verdade está apenas oculta.